Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre a interação humana e as transformações na paisagem. Vemos aqui então a importância do trabalho do ser humano na transformação do espaço geográfico. Lembrando que o espaço geográfico é a união do espaço natural, da natureza, com as construções que os seres humanos fazem na superfície da Terra. Então vamos lá, porque o espaço geográfico está em constante mudança, como o ser humano vem transformando o espaço ao longo dos anos. Então isso nós vamos discutir dentro da nossa apresentação. Então o trabalho humano e as paisagens, como elas acontecem. Então o trabalho humano e as transformações das paisagens. Então o trabalho humano transforma o espaço geográfico, cria paisagens sociais ou antrópicas. Lembra que antrópica é a ação humana e determina as diferenças na qualidade de vida das pessoas. Então quanto mais o ser humano vai instalando situações, equipamentos na Terra, melhor vai sendo as condições de vida da população que utiliza esses instrumentos. É por meio do trabalho que as pessoas modificam a natureza e constroem o espaço geográfico. Podemos afirmar que, com o trabalho humano, o espaço geográfico está em constante mudança. Então o ser humano vai mudando toda hora o espaço onde ele vive. Ou seja, em contínua transformação e movimento. Então vamos ver aqui nessas ilustrações o que a gente pode encontrar. Então na primeira ilustração aqui você tem um espaço com muitas árvores, tem uma estrada só. Depois aqui no segundo você vai ver já maior número de estradas. E no terceiro você vai ver o que? Você vai ver já várias construções urbanas, prédios, casas, que seriam uma cidade, uma área já urbanizada. Então essas construções, elas são o resultado do trabalho humano. Então a interação humana e as transformações na paisagem, mais um slide aí. O que nós vemos? Quando observamos com atenção a paisagem do lugar onde moramos, percebemos a transformação ao longo do tempo. Casas ou edifícios sendo construídas ou reformadas, novos pontos comerciais, a derrubada de vegetação e novos cultivos, por exemplo. Então aqui nós estamos vendo uma foto mostrando esse processo. Então era um lugar quase sem nada, numa área rural, e aí a cidade vai crescendo, vai sendo aumentado o espaço, até que ela se transforma numa cidade. Então esse é o processo que nós vemos no dia a dia, de muitos lugares aí. E com o passar de anos, grandes transformações. Então começa em 1550, vai para 1620, 1750, 1880, 1870, 1910, a Praça 15 de Novembro, no centro do Rio de Janeiro, 1988. É uma área mais atualizada aí. Agora vamos falar sobre o trabalho e as atividades econômicas. Então o que nós podemos perceber aí? Então veja que interessante, os seres humanos trabalham para garantir a satisfação de suas necessidades básicas, alimentação, moradia, vestuário e transporte. E assim vai produzindo novas interações com o meio ambiente. Então essas transformações para se colocar uma fábrica, uma plantação, todos esses processos, a urbanização em si. Você já parou para pensar em quantas pessoas trabalham na construção de um prédio, onde fica a escola, por exemplo? Ou quantas pessoas trabalharam no plantio, na colheita, no transporte, na comercialização de frutas que consumimos? Então é muita gente trabalhando, é muito empenho, de várias empresas até. Então os produtos que consumimos e os lugares em que frequentamos no nosso dia a dia são o resultado do trabalho de muitas pessoas em diferentes lugares.
Então essa aí é a frase, né, que vai mostrar realmente o que está acontecendo no nosso processo atual de vida, principalmente vida nas cidades. As principais atividades econômicas da sociedade são o extrativismo, a indústria, a agropecuária, o comércio e a prestação de serviços. Tá? Muitas paisagens se diferenciam de acordo com a presença ou não dessas atividades. Então, na área do rural, vai ter mais o trabalho, né, com agricultura e cuidado dos animais. Nas cidades, mais o setor terciário, né, vendas, serviços, escolas, hospitais. Há paisagens onde as atividades extrativistas são predominantes. A paisagem do centro de algumas cidades se caracteriza pela grande quantidade de comércio e de pessoas circulando nas ruas. Isso ocorre porque o comércio é a atividade mais importante, né, das cidades, né, desses locais aí. Então a gente verifica esse processo, né, no dia a dia. Então vamos lá. E aí as fotos das principais atividades aí, né? Nas áreas rurais a gente vai ter extrativismo, a pecuária, que vão se destacar mais nessa área com uma população menor. O espaço urbano, né, tem sua característica com os prédios, né, as ruas, né, toda a urbanização. E o espaço rural, então você vai ver mais a vegetação, né, ou áreas mais ligadas à natureza. Então esses aí são alguns pontos que a gente falou a respeito, né, do que seria importante. Então nessa aula aprendemos sobre a transformação, né, que o homem realiza no meio ambiente, de acordo com o seu trabalho e com os setores da economia, tá? Setor primário, secundário e terciário, área rural e as áreas urbanas.